Eu gostaria, antes de começar, de convidá-los a fazer uma pequena reflexão e usarmos essa oportunidade para louvar a Deus, sua infinita misericórdia, sua infinita bondade, sem as quais eu não estaria aqui hoje. Eu não digo hoje aqui falando da maneira até presunçosa, talvez arrogante, mas respirando, dormindo, acordando. As coisas às vezes acontecem para a gente com um propósito e a gente tem que aprender com elas de alguma forma. E eu gostaria também de pedir a Jesus que nesse momento, Jesus está conosco, não é isso? Não, quando dois ou mais se reunirem em meu nome, estarei entre eles. Então, ele está aqui presente. E eu gostaria de pedir a Jesus que nos colocasse no seu colo, nos abraçasse, nos desse amor, carinho, e que a gente pudesse sentir o amor de Deus enchendo os nossos corações, transbordando dentro de nós, e que nós possamos, nesse momento, quando formos para casa, irradiarmos esse amor pelo nosso caminho, pelo nosso lado. Deus está presente na nossa vida, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é amor. E eu sou um exemplo disso livre. Nós vamos mais ou menos falar disso aqui hoje. O modelo que para quem já assistiu a minha participação aqui, o modelo que eu uso é muito rico em referências à literatura espírita. Mas eu vou, já que a gente tem bastante tempo, até 7h30, não é isso? Então eu vou tentar enriquecer um pouco isso mais com assuntos do dia a dia e se não der a gente corre na literatura porque tem a apresentação, essa apresentação vai estar, os links, o link da apresentação vai estar disponível, a literatura está toda disponível, não são muitos livros que eu usei, são alguns, mas talvez o mais importante seja não falar do que não está na apresentação. Bom, então nós estamos falando aqui hoje, vamos fazer uma reflexão sobre a justiça divina como instrumento de progresso. A justiça divina, ela está presente em tudo que nós fazemos. Para quem não conhece a minha história, na verdade pouca gente, acho que nem a Beth conhece a minha história, eu tinha uma vida um tanto quanto normal, preocupado com os assuntos materiais, que todo mundo tem, essas preocupações que nós temos no dia a dia. E no dia 7 de agosto de 2017, inesperadamente, minha esposa desencarnou. Foi assim, um momento de muita surpresa, raiva, revolta, sonhos interrompidos, um futuro negado, aquele futuro que eu queria, não um futuro que eu merecia, um futuro que eu queria e foi negado. E eu, no alto assim, do meu equilíbrio emocional, eu botei o dedo no nariz de Deus, no pensamento, e falei assim, se você existe, faz um milagre. Eu devia ter pedido uma bola, um autorama, e ele fez um milagre. Não, ele fez vários milagres. O primeiro milagre que Deus fez foi me dar um espelho mágico. Aí eu olhei naquele espelho mágico e eu me vi. Eu vi a pessoa que eu era, a pessoa que eu tinha me tornado. Aí eu olhei assim, aí eu vinha, o espiritismo ele aconteceu na minha vida em 1981, 82 e depois eu me afastei dele. Mas aquilo voltou. Aí a conclusão que eu cheguei, quando eu olhei naquilo ali, fiz aquele histórico da minha vida, eu falei assim, essa encarnação aqui está perdida. Não tem magia. Eu não tinha mais o que fazer. As coisas que eu queria ter consertado, eu já descobri, eu vi ali que eu não ia conseguir consertar muitas coisas. Aí eu falei assim, bom, já que essa está perdida, deixa eu aproveitar o tempo que me resta para salvar a próxima. Porque não tem jeito, não posso voltar atrás. Aí, bom, fui lá nos meus livros e pensei assim, há 2000 anos, vamos começar por ali, porque é uma referência que eu tinha. Aí eu fui lá, achei catálogo de 2000 anos, não achei, mas achei no nosso lar. Aí me lembrei, eu não sabia até aquele momento, que o André Luiz havia ditado uma série de livros. Então eu comecei a ler, esse foi o terceiro milagre. O segundo milagre foi quando uma amiga nossa soube da desencarnação da Vitória, ela
me botou no colo. Ela no Brasil, eu lá em Suína. Então todo dia a Rose me ligava, como é que você está? Eu sei, ela é viúva, ela passou por isso. Mais ou menos, né? A mulher é mais forte, né? Vocês não sabem disso, mas vocês são mais fortes do que a gente. Então, ela me colocou no colo e, bom, aí eu veio, né, o terceiro milagre, né? Eu consegui achar o nosso lar. Então Deus botou uma gravidez na minha vida, né, através das mãos do Chico Xavier. E aí eu me lembrei que em 1981 eu tinha ido assistir uma palestra de um tal de Divaldo Franco no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Aí Deus colocou o Divaldo Franco na minha vida, né, o meu amigo das noites não dormidas, né? Eu e o Divaldo, né, sozinho na casa que eu namoro até hoje. Ele falando e ouvindo. Aí começou a acontecer, as coisas começaram a acontecer. Né? Entrou o Roberto Almeida, entrou o Haroldo, entrou o Sandro, entraram outras pessoas encarnadas. E a coisa começou a acontecer e eu comecei o quê? Eu comecei a ver o seguinte, que não adiantava eu ficar naquele estado, né, de tristeza, de culpa, de remorso pelas coisas erradas que eu intencionalmente fiz, na vida inteira, né? Que a gente faz, né? A gente passa à frente na fila porque está a fim de esperar, né? Não dá passagem para o outro quando está dirigindo, o carro, a direção é um fantástico, né, identificador de personalidade, né? Então, eu começava, oportunidades me foram dadas, né? E eu, de alguma forma, consegui identificar que viver naquele estado de culpa, né, de autopiedade, né, de tristeza, de depressão, ou o que quer que seja, não ia me levar a lugar nenhum. Né? O que me adiantava fazer, Jesus disse, né? Renuncia-te a ti mesmo, pega a tua cruz e vem comigo, né? Me segue, não é isso? Então, essa história breve, bastante superficial dessa minha experiência recente, o que ela tem a ver com justiça divina? Bom, nós vamos ver, né? Vamos ver. Aliás, eu gostaria até de fazer um convite, talvez eu tenha um desafio. Eu fiz uma apresentação sobre a justiça divina no William Crookes no domingo passado, uma outra no Francisco de Assis na sexta-feira, e essa é a terceira. Aí vocês vão pensar assim, puxa vida, 3 vezes numa semana, mesmo assunto? Aí eu falei assim, eu penso assim, é verdade, alguém pode pensar, né, que seja o mesmo assunto e seja da mesma forma. Eu ontem passei um dia fazendo a revisão dessa apresentação, algumas horas, vamos exagerar mais, e não estava satisfeito. Eu fui dormir, 7 horas da manhã, acordei com uma lista de coisas que eu sabia que tinha que mudar. Né? Foi dada assim uma orientação, eu acho. Né? Então, algumas coisas foram mudadas. Então, vamos começar aqui. Bom, eu já falei qual é a motivação, a minha motivação. Né? Então, mas na apresentação eu coloco uma outra motivação, que não é mesmo de sexta-feira. Isso foi um dos slides que mudou. E eu vou colocar aqui 2 citações. Né? Uma delas é sobre justiça e misericórdia, que está nesse site aqui, eu não achei isso em outro lugar. Então está nesse link aí. E se não foi ele que disse ou que escreveu, vamos fingir que foi, porque certamente ele queria dizer isso. O Chico Xavier teria dito que toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, né, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. E uma outra referência, numa citação ao Haroldo, que fez essa apresentação, eu achei isso no YouTube, né, o objetivo da justiça divina não é te derrubar, não é te desestruturar, é te transformar, te tornar melhor. Ou seja, se nos torna melhores, nos ajuda a progredir. Né? Então, isso está em concordância com o título da reflexão de hoje. Aí eu queria pedir, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, me corrigir em alguma coisa, não espera até o final. Levanta a mão, fala, olha, isso aí é bobagem, eu discordo de você, porque eu não estou aqui para ensinar ninguém. Talvez. Bom, vamos passar. Introdução. O que é justiça? Alguém? Aquele momento constrangedor, ninguém fala nada, né? A gente pergunta assim. Aí eu falo que é uma piada, que todo mundo fala, nós somos encarnados. Não, mas ninguém fala.
né? Bom, justiça. O que é justiça? Bom, a justiça humana, para que ela existe? Para que existe a justiça humana? A justiça humana, ela existe para que nós possamos conviver socialmente, em grupo. Por quê? Voltando lá antes de Moisés. Digamos, né? Eu tinha lá minhas 3 ovelhas, aí a Beth vinha, furtava a que estava grávida. Aí eu descobria que a Beth tinha furtado a minha ovelha à noite, aí eu ia lá na casa dela, matava a Beth, matava o marido, matava os 4 filhos, matava a sogra, matava a nora, e roubava as 18 ovelhas dela de volta. Isso era como se fazia justiça na época de Moisés. Aí Moisés pensou assim, bom, esse povo precisa de controle, né? E estipulou, entre outras coisas, né? Se eu roubei uma ovelha dela, eu devolvo uma ovelha. Se eu matei o filho dela, ela tem direito de se vingar de alguma forma. Adultério, apedrejamento, é isso? Então, a justiça, ela surgiu na vida da humanidade como um modo de controle, uma forma de controle social, para que a gente seja inibido de usar os nossos instintos, os nossos desejos socialmente, né? Eu ia falar uma coisa, mas agora escapou. Bom, a justiça divina também. É a justiça humana. Estou falando da justiça humana, né? E esse é o propósito da justiça humana, né? Então a justiça humana serve para que a gente... Ah, sim, eu ia comentar. Por acaso, quem aqui dirige? Quem aqui dirige e não levou uma multa nos últimos 2, 3 anos? Quem desses ganhou algum bônus do governo? Ninguém, né? Agora, se passar um sinal vermelho e a câmera pegar, o que acontece? Multa. Leva em consideração que não pagou a multa nos 3 últimos anos? Não. Né? Por quê? Porque a multa aí é um sistema de controle. Então a justiça humana, ela não tem isso. Quem aqui nunca cometeu um crime? Né? O governo não vai me dar nada, porque é minha obrigação não cometer crimes. Então, não há bônus, né? Há a punição se eu cometer um crime, ou seja, é um instrumento de controle. Tá? Justiça versus vingança. Então, eu deixei minha carteira ali, aí o Thales foi lá, tirou todo o meu dinheiro da minha carteira, duas vezes. Aí eu fiquei assim, magoado com ele, né? Fui invadido por aquela onda de fraternidade, né? Irradiei aquele amor, né? E falei assim, puxa vida, mas lembrei, né? Porque estava nessa reunião de hoje, né? Pensei assim, bom, vou perdoar, mas Deus é justo. Né? Eu perdoo, mas Deus é justo. Quer dizer, Deus vai se vingar por mim, né? Vai fazer justiça. Vai fazer justiça, justiça ou vingança, né? Então, é importante a gente saber que não necessariamente a resposta ao nosso sentimento é justiça, pode ser só vingança. Tá? Bom, aí nós temos castigo, punição e amor. A justiça humana tem castigo e tem punição. Não tem? A multa, né, para o pessoal que avançou o sinal vermelho, né, um assassino que vai parar na prisão, às vezes até vai para a cadeira elétrica nos Estados Unidos, é um castigo, é uma punição, não é? E como isso se encaixa com o amor? Quando o nosso filho, o nosso neto, faz uma coisa equivocada, porque ainda está sendo educado, e a gente bota de castigo, isso não está ligado com amor? A gente não está, em princípio, deveria estar preocupado com a educação, porque a gente ama aquele espírito que está ali encarnado? Então, nós temos que distinguir o que é castigo e punição na justiça humana do que é castigo e punição na justiça divina. E eu ainda não falei, né, do que eu queria apresentar como justiça divina. Tá? E aqui temos, bom, aqui eu não fui muito feliz com a questão da culpa, porque existem 2 significados para a culpa, né?
Primeiro, se eu cometer um crime, eu vou ter a culpa de ter cometido aquele crime, não é isso? Então eu serei culpado. No entanto, digamos que eu seja assim uma pessoa, um espírito muito rebelde, ou muito cheio de vida, e depois de 12 anos de casado, com 3 filhos pequenos, eu abandono a minha mulher e meus filhos e vou viver a vida boêmia, vamos chamar assim, né? Então, aí eu vou e encontro uma segunda pessoa, tenho mais 2, 3 filhos com aquela pessoa, cansei, vou viver uma vida boêmia de novo. Aí quando eu chego lá numa idade mais avançada, cai um raio na minha cabeça e eu penso assim, nossa, eu não devia ter feito aquilo. Aí começo a me sentir culpado, né? Então, quando a gente se sente culpado, é um sentimento de culpa também. Então é isso que eu queria fazer, essa distinção entre a culpa como sendo a responsabilidade por um ato e a culpa como sendo um sentimento que nós temos dentro de nós em função de alguma coisa que nós temos remorso de ter feito. Então aí culpa, responsabilidade, culpado, responsável. Dentro do nosso progresso existe uma transição, vamos dizer assim, né? Inicialmente, nós não temos nenhum tipo de sentimento com relação às nossas ações. Vocês têm alguma dúvida de que uma leoa, quando mata uma zebra, o único sentimento que ela tem é que vai saciar a minha fome daqui a 10 minutos? Não tem culpa. Então, como nós começamos a nossa vida de espírito, como espíritos, no início da nossa existência, nós não temos essa percepção de certo ou errado, de culpa. Não temos isso. Então, em um dado momento, é possível que nós, conforme nós adquiramos... Não, livre-arbítrio a gente tem, mas conforme a gente... Consciência. Conforme nós desenvolvemos a consciência dos nossos atos, num dado momento, pode ser que nós possamos passar a sentir culpa pelas coisas erradas que fizemos. Mas é possível que naquele momento nós não tenhamos ainda a noção de responsabilidade. Então, é aquela história, né? Eu estou muito acima do peso, quero perder peso, aí eu passo, corro, paro de comer, não sei o quê, aí eu passo, chega de noite, estou sozinho em casa, vejo aquela barra de chocolate ali no canto, ninguém nunca fez isso. Aí eu vou com... Não, tem 3 barras, pedi para fazer um doce no final de semana, com as 3 barras de chocolate. Aí como aquelas 3 barras de chocolate, vou ficar culpado, né? Aí, nossa, faço promessa, né? Dou nozinho, faço uma série de coisas. Aí no dia seguinte eu passo 2, 3 dias sem comer, só tomo chá, bebo água, tomo uma sopa no 3º dia, corro 20 km por dia. Aí, chegou no sábado à noite, ai meu Deus do céu, mais 3 barras de chocolate. Aí a gente fica nesse processo, né? Culpa, arrependimento, expiação, né? Autoexpiação. Culpa, arrependimento, mas a gente não muda, né? Então, enquanto nós não entendemos que nós temos a responsabilidade sobre os nossos atos e continuarmos a comer o chocolate, nós vamos ter que expiar a semana seguinte. E porque a partir do momento que nós entendemos que nós somos responsáveis pelos nossos atos, aí a gente tem a obrigação de nos modificarmos. Então vamos lá, só falta 92. Bom, então vamos começar aqui com as referências. Na Gênesis, no capítulo 1, ele vai falar o seguinte, né? Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai. E porque sofre temporariamente, a gente sabe, a gente entende e nos é explicado de forma raciocinada porque sofremos temporariamente. E esse sofrimento é por causa da justiça de Deus, Vamos entender isso um pouco mais? No livro dos Médiuns, sua primeira parte, né, ele diz assim, que são, quando se pergunta a espíritos, né, fala dos demônios, né, que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição, e isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus. Então aqui está falando do quê? Do progresso, né, espiritual.
que tem a ver progresso com isso? Bom, nós estamos falando da justiça divina como instrumento de progresso. Né? Então, a justiça e a bondade de Deus promovem, ou nos auxiliam, ou existem no nosso progresso. Bom, aqui nós temos o Evangelho, então temos aqui causas aflições. Está falando das causas aflições. Então nós temos, nos é ensinado, nos é dito, que nós temos duas causas de aflições. Por exemplo, se eu escorregar aqui e bater a testa naquilo, abrir minha testa e começar a sangrar, isso vai ser um sofrimento para mim, momentâneo. Né? Então isso tem uma causa na minha encarnação presente, um incidente, um acidente. Não é isso? Agora, se por acaso eu tiver um problema anterior, né? E eu nasci nessa vida, por exemplo, sem braço. Eu não fiz nada nessa vida que justificasse não ter um braço, não é isso? Mas, se a gente buscar explicações anteriores, isso pode ser um compromisso. Que compromisso é esse? Ora, eu posso estar precisando me reajustar espiritualmente, e para esse reajuste, eu vou ter a oportunidade de viver uma existência sem braço. Nós vamos ver isso um pouco mais aqui. Tá? Então, né, e diz aqui, a justiça de Deus nunca se interrompe. Isso quer dizer, na existência de um espírito, na existência de um de nós, que a justiça de Deus ela se aplica de forma contínua. Não é só quando a gente está encarnado. Quando está encarnado, quando está desencarnado. Está encarnado, quando está desencarnado. Não tem uma frase que diz que um bem cobre uma multitude de males ou de pecados, ou uma coisa assim? Então, por que, se nós estivermos desencarnados e estivermos trabalhando pelo bem, para o bem, fazendo o bem, isso não será contabilizado? Será. Da mesma forma que estivermos trabalhando para o não tão bem, isso também será contabilizado. Continuando, né? Então, aqui fala assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Por quê? Porque talvez esse pai tenha abandonado. Eu citei o exemplo aqui, né? Se eu fosse abandonando uma família, depois a outra, depois o outro. Quer dizer, o que acontece? Eu vou acumulando histórico de abandono, em termos de, né, do agente de abandono, ou seja, de abandonar os outros. Então talvez eu precise passar pela experiência de ser abandonado para ver como isso dói. Ou talvez, né, aí seria, né, a questão da punição. Né? Ou talvez eu tenha abandonado e tenha aquela culpa de ter abandonado e precise passar por essa prova de ser abandonado para o meu reajuste. Ou seja, vocês veem a diferença entre um caso e outro, uma situação e outra? Numa eu já tenho a consciência, na outra nem isso ainda tenho. Então, às vezes, vamos lembrar disso, gente, conforme se o nosso estágio evolutivo ainda precisar, né, nós seremos tutelados. Nós vamos ter alguém que vai nos dizer, não, você está muito duro, você vai precisar passar por uma coisa, não, um choque para ver se você acorda. Tá? Passa ele então pela pena de talião, que é a situação em que a gente vive, a situação que a gente causou no outro. É isso que quer dizer aqui. Né? Aí castigado em itálico ali, porque a gente, é uma coisa que a gente ainda vai falar, né? Mas Deus é punição? Deus é castigo? Não. Então Deus só castiga quando é a melhor coisa que Ele pode fazer por nós. A gente chamaria de castigo. Não, às vezes é um choque, né? Por exemplo, quando um de nós nascemos com paralisia cerebral, né? Prisioneiro no corpo, sem controle quase nenhum do próprio corpo, seremos prisioneiros em um corpo, dependendo de outros para tudo, né? Até para comer. Muitas vezes, sem conseguir até respirar, você acha até parede. Né? Em muitas situações, isso pode ser um castigo, uma punição, porque eu ainda não tenho
evolução suficiente para querer passar por isso como uma aprovação, como uma prova. Eu gosto sempre daquela que Deus não pune ninguém, porque Deus é amor, né? Ele educa. E como nós temos as leis de Deus gravadas na consciência, o que pune é a nossa própria consciência. Nós nos punimos, né? né? Através da culpa. Por isso que o título, né, da lei que rege o universo, né? Lei de justiça, amor e caridade. Vamos falar dela aí. Por Né? isso que a gente vai ter É 7,5. lindo essa... Não. Você só tem mais 10 minutos. Ah, não. Não pode. Não pode, senão eu vou ter que começar a pular as lives aqui. Então, aqui a gente está falando, né, de quando uma fruição não é consequência dos atos da vida presente. Né? Já falamos sobre isso, vamos passar por outro, senão a Beth vai me mandar embora. Né? Então nós temos aqui, eu vou passar aquela parte ali, né? Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. E essa situação aqui acontece em situações em que pode acontecer de um ser encarnado, ainda, por exemplo, né? Digamos que eu esteja lá no meu barco, no meu navio, uma barca afunda, eu vejo uma ilha, nado até a ilha, quando eu chego lá, tem uma tribo de canibal que vive lá. Virei almoço. Então, uma situação em que o próprio homem pode ser instrumento de punição. Tá? O que é a punição? É uma situação assim mais sofrida que a gente passa. Muitas vezes porque a gente não quer ainda passar pelo que a gente precisa. Entretanto, não tivemos em vista apenas a vida atual, ao contrário, considerarmos o conjunto de existências, veremos que tudo se equilibra com a justiça. Bom, então aqui chegamos no Livro dos Espíritos e o capítulo 11, né, das leis morais, é a lei da justiça, de amor e de caridade. Não há lei de justiça, não há lei de amor, não há lei de caridade. Existe lei de justiça, amor e caridade. Porque é a única lei que tem nome composto. Por que justiça, amor e caridade? Porque a justiça e a caridade... Bom, ali a gente vê a lei de justiça, amor e caridade, né? O amor é central aqui porque a justiça e a caridade são formas de manifestação do amor. Quando Deus era conhecido pelos hebreus como o justo dos justos. Né? Se vocês, para quem esteve aqui nas bem-aventuranças, a gente comentou sobre isso. Também está aí. Então, Deus é amor? Se Deus é amor, Deus também é justiça e também é caridade. Eu não posso amar o meu neto deixando ele fazer uma coisa errada e não corrigi-lo. Se eu não aplicar justiça, eu não o amo. Eu não posso ver o irmão bêbado, sangrando, né, numa noite fria, num cantinho de Londres, passar por ele e não fazer nada. Isso é falta de caridade. Então não adianta. Falta de caridade, falta de amor. Só reflexões. Vamos lá. Eu falei aqui sobre... então a gente está falando aí da lei de justiça, amor e caridade. A primeira revelação, como a gente conversou um pouquinho, né? Moisés trouxe a justiça, não foi isso? Jesus trouxe o amor. Amar uns aos outros, é o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, é uma próxima como a si mesmo. Então o tema central da mensagem de Jesus é o amor. E o terceiro tema central do Espiritismo é a caridade. Fora da caridade não há salvação, não é isso? É o tema central. Olha que coisa interessante, as três revelações como se encaixam na justiça. Então, o tema central, houve uma preparação, porque se nós somos muito grossos, muito brutos, nós precisamos ainda um pouco de talvez um sarrafo, né? Um cajado. Né? Então veio o cajado, veio o amor, tentamos praticar o amor por 2 séculos, fizemos um brilhante serviço, né? Inquisição, escravidão, né? Um serviço brilhante, né? E veio agora o Espiritismo com a caridade. Bom, aí nós temos ainda, né, estado de tal modo, o sentimento de justiça, né? É uma coisa que nós aprendemos ou é inato? Né? Então está de tal modo a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça, desde que nós não sejamos aquele que está cometendo a injustiça. Né? Porque a gente justifica
Não, eu vou fazer isso aqui, mas é porque ele pisou no meu pé. Né? Eu vou empurrar a Ângela embaixo do trem do metrô porque ela me deu uns barrão, não gostei. Né? A culpa é dela, não é minha. Né? Então, e aqui isso, né? Esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, nossas paixões. Né? Como se pode definir a justiça? Consiste em cada um respeitar o respeito dos demais. E quem é, qual seria o caráter do homem justo? Né? Jesus. Porque praticava, né? Se eu fosse justo, verdadeiramente justo, eu praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Voltando para a lei de justiça, amor e caridade. As três palavras sempre vêm juntas. O que lhe falta é vontade. Né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Podemos. O que falta é, a gente gosta do que a gente faz. A gente está acostumado com isso. São diversas encarnações aprimorando esse nosso egoísmo. Viciação. Aprimorando esses nossos vícios. Então, se livrar disso é difícil. A gente precisa se renunciar a si próprio, renunciar de gente mesmo. Né? Toma tua cruz e me segue. É isso. Né? No fundo de todos os vícios, há egoísmo. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo. Porque o egoísmo... De onde é que veio o egoísmo, gente? Do ego. Por que a gente desenvolve o egoísmo? Como é que a gente... Em algum momento da nossa existência, da nossa história, o egoísmo nos ajudou em alguma coisa? Sobreviver. O egoísmo, segundo alguns autores, ele decorre do instinto de sobrevivência. Por quê? Porque a gente acordava de manhã, tinha que arrumar comida. Imagina a gente aqui, homem da caverna, tinha que arrumar comida. Aí eu achei ali uma banana, né? Comia banana, gostoso, açúcar, docinho e tal. Aí, todo dia eu tinha que ir lá pegar a banana, o pessoal via comigo, aí todo mundo comia banana e eu ficava com fome. Comia 2, 3 bananas, não resolvia o problema. Aí o que eu fiz? Eu acordei mais cedo, fui lá, peguei o cacho de banana inteiro e escondi. Só para mim. Aí eu tinha todas as bananas só para mim. Aí eu comecei a ver que se eu acumulasse riquezas, eu teria mais conforto. Né? Então a gente desenvolve esses vícios por causa da nossa situação. Vamos passar aqui, senão daqui a pouco a Beth manda embora. Bom, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Aí a pureza ali já diz o seguinte, né? Em direção a sermos espíritos puros, a nos purificarmos. Faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. O que é a justiça? É o bem para todo mundo, o equilíbrio, a harmonia. As vicissitudes da vida são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes para a expiação das faltas cometidas em outra existência. Então, existem muitas situações, como se a gente ainda não consegue viver da responsabilidade, a gente ainda vive da culpa, a gente... Vamos pensar aqui uma situação aqui hipotética. Digamos que eu vá na rua agora, né, pegue uma pessoa aleatória, jogue ácido na pessoa e queime aquela pessoa e dê forma. Aí eu gostei, faço 2, 3, 4, 18 vezes, até ser pego ou nunca sou pego. Aí eu vou desencarno, aí eu chego lá, acho que eu não devia ter feito aquilo, né? Aí se eu tiver uma culpa com relação àquilo, eu posso vir na encarnação seguinte com uma doença de pele brava, hanseníase, ou coisas piores. Eu posso ter, existem doenças que o corpo apodrece, né? Existem coisas horrorosas, eu posso vir com aquilo. Por quê? Porque eu preciso disso para expurgar aquela culpa do meu espírito, da minha alma, de mim. Né? Ou então, se eu entender que aquilo ali é um movimento equivocado e me sentir responsável por aquilo, eu posso vir dermatologista ou cirurgião e fazer cirurgia em grandes queimados. Né? Então existe o progresso pela dor e pelo amor. Tá? Então é distinção da culpa com a responsabilidade. Né? Constitui recompensa a reencarnação da alma e o mundo menos você? É a consequência da sua depuração. Conforme vamos nos depurando,
não precisamos mais de tanta carga material, né? Tanta influência da matéria. Conclusão, a lei, né, da justiça e direitos naturais. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Tá fazendo sentido, gente? É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos? Deus nunca obra caprichosamente. E tudo no universo se rege por leis. Não há o maravilhoso, não há o sobrenatural, não é isso? Tudo tem lei. Em que a sua sabedoria e sua bondade se revelam. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Então, nessa questão, se eu vou pelo caminho da culpa, eu vou sofrer aquilo, e se eu continuar culpado, desequilibrado, não reajustado ao final de uma encarnação, eu vou vir outro, o mesmo problema, ou outro problema, até que isso se resolva. Tá fazendo sentido, gente? Isso? São Luís. Agora aqui, né, assim as penas impostas jamais serão por toda a eternidade? Não. As penas é aquele que, quem é o culpado? Né? O culpado é aquele que, por um desvio, um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Qual o objetivo da criação? Qual é o nosso objetivo? Progresso. Perfeição menos um. Né? Vamos pensar aqui. Nos tornarmos iguais ou parecidos com Jesus. Isso significa que nós seremos espíritos que praticaremos justiça, amor e caridade. Né? Entre outras coisas. Então, o que é o castigo? O castigo é a consequência natural, derivada desse falso movimento. O falso movimento, do afastamento que nós temos, porque nós sabemos o caminho. Nós não temos o Evangelho? Não temos as bem-aventuranças? Não temos o amar a Deus acima de todas as coisas, e amar uns aos outros assim como nos amei, ou coisa parecida com essa? Então, esse é o caminho. Conforme nos afastamos, precisamos de mecanismos que nos tragam para o caminho. Né? Então esse é o nosso falso movimento, uma certa soma de dores necessárias a nos desgostar das nossas deformidades morais, pela experimentação do sofrimento. Precisa nem dizer, né? Paulo apóstolo. Bom, pensamento e vida. A justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Ou seja, quando nós não chegamos ao fim de um ciclo e não resolvemos um assunto, vocês lembram daqueles discos de vinil arranhados, o que acontecia? Voltava, né? Voltamos para o começo. Ah, Alexandre, você não quis aprender? Toma aqui outra oportunidade, meu filho. Né? Em vez de nascer sem um braço, vai nascer sem os dois. Renascemos na Terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades. Ou seja, não há dívidas, há necessidade. Né? Eu vou... A Beth já está ficando nervosa, porque eu vou passar um pouco. Eu vou para falar... Bom, as enfermidades congênitas nada mais são que reflexo da posição infeliz por que nos conduzimos, né? Que está impregnada na nossa mente. Culpa disfarçada e remorsos ocultos. Bom, vou passar esse também, vou passar esse. Amor é o fundamento da vida e justiça de toda a lei. Vou passar também, né? A nossa justiça chega a vingança, já falamos disso. Vou passar esse. Bom, gente, pensamento e vida. Então, que seja de incentivo para a gente ler esse livro. Né? Bom, aí tem o céu e o inferno. O céu e o inferno, ele também é conhecido como a justiça divina segundo o Espiritismo. E eu vou passar aqui a toque de caixa, porque fala também, quão grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível. Quer dizer, quando a gente sofre por causa de culpa, a desencarnação não nos livra disso. Continuaremos sofrendo. O prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Ou seja, o castigo, ele não existe para nos punir. A partir do momento que a gente se corrige, acaba o castigo. Tá? O castigo, ou a expiação, é só para nos trazer de volta para o trilho. Voltando para o trilho, tá bom, não precisa mais castigo. Sofre, bom, vamos passar aqui. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Né? A cada um conforme o seu merecimento. Né? A cada um será dado conforme o seu merecimento e sua necessidade.
Tem que estar junto. Vamos passar, gente. Vamos ler o Céu e o Inferno. Desculpe, mas a Beth vai me mandar embora. Né? Então, no final, ele tem assim, né? Tem o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nesses 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Jesus sofre? Não sofre. Ele lamenta. Ele tem pena, ele fica triste por causa da gente. Mas também ele se regozija, porque ele vê que nós estamos progredindo, ou procurando progredir. Né? Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Tudo tem consequência. A gente já ouviu falar aqui em lei de causa e efeito. Né? Então toda causa produz um efeito. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras. Bom, aqui eu gosto muito desse slide, dessa citação, porque fala de Paulo de Tarso, Saulo, né, na época, né? Quem não conhece essa passagem, por favor? Bom, Saulo estava indo para Damasco perseguir um cristão e Jesus aparece para ele. Ele era o doutor da lei, uma pessoa muito poderosa, tinha sido responsável pelo castigo injusto, morte, né? Martírio de muitos cristãos em Jerusalém. E não acreditava em Jesus. Era judeu, né? Ortodoxo. E quando Jesus aparece para ele, ele estava no cavalo, cara do cavalo. E aí ele deve ter pensado assim: gente, ele existe. Eu acho que eu devo ter cometido alguns excessos. E ele não chora, não pede perdão, não dá escândalo, não se joga no chão do shopping que nem criança, nada. Ele pergunta assim: o que queres que eu faça? Então já resolvi que o que eu fiz eu não conserto. Agora, não adianta. O que eu faço? Minha vida está na tua mão. O que você quer que eu faça? Né? Responsabilidade. Só mais um. Então, esse slide aqui, ele mais ou menos, ele resume, de alguma forma, a justiça divina. Toda vez que nós cometemos uma ação, ela tem um reflexo, um efeito, quer dizer, ela causa alguma coisa em nós, no meio ambiente e em terceiro. Né? Então, por exemplo, aquela situação, eu empurrei a Ângela embaixo do metrô, né? Provoquei a desencarnação dela. Eu posso ser acometido de culpa e me jogar atrás dela. Não posso? Posso. Ou posso entender a minha responsabilidade e, numa situação vindoura, dar-lhe a vida. Ser o pai dela. Não posso? Por exemplo, me dedicar a ela. Né? É uma situação. Então, existe a dor, existe o amor. E nesse caso, não teria meio ambiente. Então, eu precisaria, a não ser que eu destruísse o trem também. Então, o que acontece? Quando o efeito que eu causo em mim vai precisar de um reajuste. Quando eu tenho a responsabilidade e eu começo a trabalhar para consertar aquilo, Paulo, né, Saulo em Damasco, o reajuste já está feito. O reajuste só existe para nos trazer para o caminho. E a reparação significa o seguinte: olha, eu causei um efeito nela. Então, eu preciso consertar isso. Eu criei um débito, passei um cheque sem fundo para a Ângela, eu vou ter que quitar esse cheque. Tá? E, bom, aí tem... Gente, vamos ler o ação e reação também, tá? Bom, e agora, né? Então, só a conclusão. Posso fazer a conclusão? Senão não dá tempo. Então, gente, lê a conclusão ali. Deixa. Vou deixar. Alguém teria mais alguma pergunta? Quem momento Não dá constrangedor? para fazer pergunta. Então, olha, eu não vou sair correndo quando acabar, por favor. Se Depois tiver alguma conversa coisa para com você. reclamar, Obrigado, gente.